Fala pessoal, vamos começar agora mais um MatrizCast, o seu podcast de educação. E quando eu acho que a gente já passou por todos os temas e assuntos que a gente já teve aqui em 130 e tantos episódios, na nossa quarta temporada, hoje a gente vai primeiro por uma área que acho que a gente nunca fez aqui, Geisa, que é a área de saúde. Né? Se eu não me engano, nunca tivemos um convidado da área de saúde. E mais do que isso, é um episódio que a gente vai falar também sobre doenças raras, né? Então a gente vai conectar todos esses assuntos. Eu estou prontíssimo para aprender, afinal eu já falei para a Geisa, que é a nossa convidada, que eu não sei quase nada já da área de saúde, principalmente desse assunto, e quero muito aprender, que eu sei da importância, eu sei do quanto que isso vai trazer de conhecimento, muita coisa boa para a gente hoje. Então, primeiro de tudo, seja muito bem-vinda, Geisa, é um prazer aqui recebê-la no MatrizCast. Muito obrigada, Fábio. Fiquei surpresa, né, com o convite no começo de ano. Foi o primeiro convite assim que eu recebi. Falei, nossa, que alegria, porque a gente já começa o ano já agitado, né, Sim. planejando coisas. E esse convite vem num momento muito bom, né, de início, de motivação, de esperança nesse ano 2024. E agora o mês que vem é o mês das doenças raras e vai ser Ó. um prazer abordar esse assunto com vocês. Muito bacana. Então, assim, a gente está ansioso aqui para entender, para aprender, né? E vamos começar, então, Geisa, porque, como eu te falei, a gente fala assim muito com pessoas que estão na sua escolha profissional, com pessoas que talvez tenham de uma transição profissional, e entender como você foi parar. Né, na área de saúde, como você foi parar em entender doenças raras e trabalhar com isso, é importante também. Então, conta um pouco sobre a Geisa, né? Como é que foi a sua trajetória um pouco e o que é doenças raras, né? Como é que quando você fala de doenças raras, começa a nos mostrar um pouquinho o que seriam esses tipos de doença. Vamos lá, né? Vou falar um pouquinho quem é a Geisa, de onde ela surgiu, o que ela come. Mas assim, ó, eu nasci em Ourinhos, eu moro em Marília, interior de São Paulo, hoje, Uhum. né? Mas eu nasci aqui pertinho, que é Ourinhos, e eu sempre, na adolescência, Fábio, eu sonhava, assim, ser cientista, pensei também na área de aeroespacial. Sim, sonhos de adolescentes, né? Como todos nós Sim. temos, e é importante isso, porque nos faz ir atrás das coisas, né? Motiva. Eu acho que a partir do momento que a gente não tem sonhos, a gente deixa de buscar, e isso é triste. Sim. Então, eu quero ter sonhos até, espero envelhecer, né? E espero com 90 anos estar sonhando ainda, porque o quanto isso fez a diferença na minha vida. Então, eu não tenho ninguém da área da saúde, a não ser, tenho sim, aliás, uma prima minha de segundo grau, ela fez medicina, né? E na época da adolescência, na verdade, não tinha ninguém da área da saúde. Com quem eu me identifiquei, eu acho que virou a chave para mim. A minha mãe, meus pais, eles não têm. Minha mãe tem hoje, mas meus pais não tinham faculdade, né? Meu pai Uhum. era empreendedor, né? Aquele empreendedor antigo, né? Que começava na época que abrir qualquer loja, qualquer empresa ganhava esse dinheiro, Sim. né? Eu lembro dessa época, assim, uma fase muito boa da minha família. Meu pai é vidraceiro até hoje, e a minha mãe era do lar. E passamos por diversas fases na nossa vida, né? Momentos difíceis, e minha mãe precisou trabalhar na área de estética. E ela Sim. tinha uma cliente que era enfermeira. Inclusive, ela se formou aqui na Unimar, em Marília. E quando eu ouvia, né? Minha mãe atendia ela em casa mesmo, minha mãe começou a microempreender dentro da Uhum. minha casa. E ali eu ouvi as histórias, né, dessa enfermeira que era cliente dela, e eu comecei a achar interessante. Minha mãe também falou: olha que legal, profissão legal, Geise, quem sabe, né? É uma profissão muito gratificante. Na época, se ganhava-se muito sendo enfermeira, né? Não que hoje Sim. não ganhe, mas era muito mais valorizado. Bom, a partir disso, eu até comecei a ver cursos técnicos, né, de enfermagem, que eu estava bem nessa fase de ensino médio. Aí meu pai falou: não, você vai fazer faculdade, vai direto para faculdade. Então eu comecei a estudar, né, pensando já na faculdade. E uma das minhas grandes dificuldades no vestibular foi escrever, né? Hoje eu escrevo tanto no LinkedIn, nem parece que eu tive tanta dificuldade na época. Sim. Para mim, assim, eu
eu tinha muita dificuldade mesmo, Fábio, você não tem ideia. Para mim Mas é era assim uma difícil, coisa assim. escrever é uma coisa muito difícil e requer prática, né, Geisa? Porque eu mesmo, eu achava que eu escrevia bem, mas era numa época que eu redigia bastante. Hoje em dia, eu sou um caos para escrever. Então, assim, realmente é algo que demanda você treinar, né? Você tem que estar sempre fazendo. É muita leitura e prática, né, e tem Sim, dia que a gente não tá bem para escrever também. Aí só para resumir um pouquinho para as pessoas entenderem, né, Fábio, que existe toda uma trajetória, que as pessoas não chegam prontas, né? E aí eu lembro que eu me inscrevi num curso de redação na época, eu tinha aí 16 anos, para eu aprender a escrever. E aí eu lembro que a professora tinha uma casinha lá embaixo da casa dela, ela atendia os alunos lá e ela pedia para os alunos levarem um recorte de jornal. E toda vez, a cada aula, levava um recorte de jornal, de uma notícia do jornal. E a partir disso, ela fazia com que todos escrevessem uma redação. E, nossa, deu super certo. Passei no vestibular excelente lá em Maringá, na Universidade Estadual de Maringá. Eu demorei 2 anos, né? Eu tive muita deficiência na minha escola, no ensino público, né? sim. E eu precisei ficar estudando muito durante 2 anos. E eu entrei na universidade que eu queria, no curso que eu queria, né? Bom. Então foi realmente acertei na mira. E aí, Fábio, quando eu comecei, né, fui morar sozinha, então uma nova fase da vida, eu tinha 19 anos, então foi uma fase muito importante de aprendizado, né, morar sozinha, cozinhar, lavar Sim. roupa, são coisas que eu não fazia antes, mas é muito bom também esse processo pessoal. E no primeiro ano da faculdade, o que aconteceu? Já começa a história aqui das doenças raras, e é por isso que tudo aconteceu por meio do primeiro ano da faculdade. Eu me voluntariei para um projeto numa comunidade carente, era uma comunidade do lado da universidade, da UEM, e aí, nesse projeto, era um projeto interdisciplinar, com pedagogia, psicólogos, professores de outras áreas, enfermagem, medicina, né? Que eu me lembro, era essas as áreas. E tinha uma pedagoga voluntária e a gente, assim, fechou muito as nossas ideias, a gente criava histórias por meio de fantoches, né? Então, assim, amanhã vamos trabalhar sobre saúde bucal. Então, a gente tinha os fantoches e criava uma história e as crianças ficavam, assim, adoravam, tal, e a gente fez uma amizade muito forte. Uhum. Passou alguns meses, uns 5 meses, essa minha amiga falou: Olha, Geisa, eu estou passando por uma fase agora diferente, eu engravidei, então eu vou continuar no projeto até quando eu conseguir, né? Mas logo eu vou ter um bebê. Nós festejamos tudo, fizemos chá de bebê. Quando nasceu o bebê, ela me ligou e falou: Olha, ele está bem, mas ele nasceu com uma doença rara, né? O médico na verdade, eu fui no médico, né, eles me chamaram para ir para o hospital, para me dar a notícia, e o médico pediu para eu procurar na internet, essa doença, que chama fibrose cística. E na época eu não tinha computador, era 2002. Nem eu tinha computador na época, não é que nem hoje, né, que nós temos Sim. celular na mão, tudo O tempo online, todo. tudo tecnológico. E então, ela falou: você não pode me ajudar? Eu sei que você tem acesso aos laboratórios de informática da UEM, e você não faria esse favor? Porque eu tive essa informação só. Aí eu falei: olha, eu nunca ouvi falar sobre essa doença, mas eu vou procurar. Só que eu fiquei imaginando assim, né? Eu, no primeiro ano da faculdade, gestão emocional, assim, muito frágil, né? Sim. 19 anos, estava começando minha vida universitária. Eu entendi que não era uma doença grave, né? Para o médico falar assim para uma mãe. Eu, no outro dia que eu fui, mas assim, bem inocente mesmo, buscar essa informação, pensando que era algo simples, né? Quando eu fui procurar, eu não achava nenhuma informação em português. E uma ou duas que eu encontrava na internet dizia que a criança morreria antes de 1 ano de vida. Falei, meu Deus, como que eu vou dar essa notícia para ela? Imagina, eu nem sei, acho que eu não tenho condições de falar. Chega lá, vou chorar mais do que ela. E aí eu
encontrei uma professora, fui no departamento de enfermagem e no corredor encontrei uma professora que eu me identificava mais e contei para ela a história. Falei, olha, tô precisando de ajuda, porque eu procurei na internet essa doença e diz que a criança vai falecer em breve. Falou assim, olha, eu também não conheço. Falei, meu Deus, então, que doença que é essa, né? Então, ó, me dá um tempo, vou pesquisar também e a gente volta a conversar semana que vem. E durante a semana, essa professora me ligou. Falou assim, olha, aparece na minha sala hoje, urgente. E eu cheguei lá, ela estava com um jornal da cidade, de Maringá, na época, e ela com um recorte na mão. Ela falou assim, olha, você vai fazer o seguinte, eu encontrei, assim, eu abri o jornal ontem e estava em uma das As folhas, manchetes. escrito: Associação Brasileira de Assistência à Mucoviscidose atende crianças com fibrose cística no estado do Paraná. Então, acho que é a tua resposta, e essa é uma missão sua, eu não posso fazer isso por você, é você que tem que levar para ela. Falei, nossa, mas já está ótimo, porque no jornal já dizia sobre o que era doença, que tinha tratamento, que tinha uma associação de pais, que tinha hospital lá em Curitiba, que tinha dezenas de pais, de dezenas de crianças no estado do Paraná, e no Brasil todo, né? Mas o foco era o Paraná. Bom, enfim, para você, né, para você e as pessoas que estarão ouvindo, foi ótimo, foi um momento, foi difícil mesmo assim falar para Sim. ela quanto sobre o conceito da doença, o que se trata, que seria uma doença, não tem cura, é genética e que afeta principalmente os pulmões, a parte gastrointestinal, né? O suor da criança é mais salgado do que as outras, no entanto, ela desidrata muito facilmente, né? Nesse momento de calor que nós estamos aqui, tem que tomar muito cuidado para não desidratar, porque ela pode até ir a óbito em horas, né? Se não fazer uma hidratação. Então, foi um momento difícil quando eu fui conversar com ela e com a família, mas a gente tinha uma resposta, tinha um caminho, tinha alguém para ligar e falar assim: olha, temos mais uma criança com fibrose cística aqui, nos ajude. E foi isso que aconteceu. Eles começaram a tratar antes de um mês de vida, né? E aí, por isso que eu falo o teste do pezinho. Você conhece o teste do Sim, pezinho, sim, sim, Fábio? sim. Então, nós temos pelo SUS e tem o privado também. Pelo Sim. SUS, teria 6 doenças, né, dentre elas fibrose cística. É um grande ganho para nossas crianças, para o nosso país. Naquela Então, época não. antes de um mês, Desculpa, só para tinha, entender. Naquela época ele descobriu pelo exame do pezinho ou hoje o exame do pezinho detecta? naquela época, já detectava. Entendi, entendi. Eu sei porque mãe sempre guarda, né, o exame do pezinho do filho. Minha mãe já mostrou um monte de vezes. Não sei, deve ter até Ah, hoje. legal. Então, o teste do pezinho detectou, né, na primeira semana, e com menos de um mês de vida ele já estava tratando, né? Então, tem crianças que eu já ouvi histórias, né, de pais, já fiz muitas entrevistas, né, na minha dissertação, na minha tese, e de pais que conseguiram um diagnóstico com um jovem de 18 até 20 anos. Então, nessa idade, já tem muitas sequelas e não tem como reverter, né? São sequelas irreversíveis, eu quero dizer. Então, muitas vezes, esse jovem já vai para a fila de transplante e muitas vezes não consegue sobreviver. Então, foi um grande ganho para ela e para ele. Posso falar o nome dele, se não tem problema nenhum, que é Não, a não, Rosane e o não. Carlinhos. Carlinhos agora é quase fisioterapeuta, Bacana. está conquistando seus sonhos, né? Graças ao teste do pezinho que salvou a vida dele. Bom, a partir daí, Fábio, que eu despertei, né, para aquela situação toda, que graças a Deus, assim, foi resolvida no sentido de conseguir um caminho a partir dali. Eu fiquei pensando, se ela recebeu o diagnóstico dessa maneira, quantas Osanas no país está passando por uma situação semelhante à dela? Aquilo me impactou muito, fiquei chocada mesmo, e aquilo eu fiquei, será que eu não posso ajudar essas mães, né? Se eu, com conhecimento zero, né, como uma estudante de primeiro ano, claro, com o apoio dessa professora também que teve uma compaixão pela situação,
será que eu não posso fazer mais? E a partir daí, Fábio, essa professora mesmo, ela é uma grande amiga até hoje. E ela, quando eu procurei ela novamente, falei, vamos fazer um projeto de pesquisa? Você toparia ser minha orientadora? E aí a gente começou a pensar em formas de estudo sobre o assunto. E passamos a estudar sobre triagem neonatal, né? Fazer projeto de pesquisa. E em seguida eu fiz uma especialização, me formei em 2004. E aí eu fiz uma especialização em farmacologia. Eu trabalhei sobre tratamento na fibrose cística. Sim. Então, em seguida, eu fiz o mestrado, entrevistei dezenas de famílias de crianças com fibrose cística na região norte e noroeste do Paraná. Então, andei bastante lá pela região de Londrina, Maringá, e tive a oportunidade de conhecer muitas famílias na casa delas, e foi uma experiência muito bacana. E nesse processo todo eu fui trabalhando também, né? Eu não Sim. consegui me dedicar só ao mestrado, por questões assim, não tinha bolsa, então eu trabalhava também. Então não foi tão fácil assim, mas deu tudo certo. Eu Ah, me tornei coordenadora de um curso de enfermagem lá em Luanda, no Paraná, e eu trabalhei, dei aula e fiz o mestrado junto. Enfim, Fábio, isso em 2010 eu tive um convite, né? Um convite assim no sentido, você não quer trabalhar com outras doenças raras? Né? Essa foi a pergunta que fizeram para mim. Falei, mas tem outras doenças raras? Para mim só existe fibrose cística na minha vida até hoje. Não, tem outras doenças raras. Dá uma lida. Aí eu fui procurar, falei, gente, nossa, mas não tem milhões de doenças raras. São mais de 7.000 tipos. E eu falei, meu, eu tô adorando essa área. No sentido assim, é trágico ao mesmo tempo, né? Quando você vê. sim. Mas eu falei, olha o quanto eu posso fazer muito mais, né? E aquilo foi me instigando, assim, motivando. E eu fiz uma prova para o doutorado lá no Rio Grande, na cidade do Rio Grande, na Sim. Universidade Federal do Rio Grande. No Rio Grande do Sul, e eu comecei a fazer o doutorado. Deixei emprego, deixei tudo, Maringá, e fui para o Rio Grande do Sul, lá perto do Uruguai. Uhum. E aí eu passei a estudar, né, essa nova etapa envolvendo outras famílias, outras doenças raras. Tive a oportunidade de fazer um estágio de doutorado em Quebec, no Canadá, também em Olha, relação às bacana. doenças raras. Recomendo para todo mundo, né, sair do país. Eu nunca tinha saído do país, então, assim, foi mais um uau, nossa, é Sim. outro universo. O quanto a carreira acadêmica, ela proporcionou coisas para mim que a minha família não ia conseguir me proporcionar, né? Por mais que eles se esforçassem. Então, assim, as coisas foram criando oportunidades, muitas vezes eu nem imaginava, porque eu achava que eu nunca ia conseguir, e eu estava no Canadá, conheci diversas ONGs lá, e quando eu voltei, eu falei, por que o Brasil não tem, as ONGs não criam força também, como eu vi no Canadá, né? Onde as próprias associações de pacientes, elas arrecadavam fundos para pesquisas, né? Para medicamentos para os Sim. pacientes, né? E aqui não era tão forte na época. Em 2012, estou terminando a minha história, tá? Já vamos começar Fica aqui. tranquilo. Em 2012, eu cheguei no Brasil, mandei e-mails para muitas associações de pacientes, justamente com esse propósito. Meu nome é Geisa, atuo nas doenças raras, sou enfermeira. Gostaria de me voluntariar à sua entidade, com o meu trabalho, com uma consultoria. Foi assim que me apresentei. Ninguém me respondeu, a não ser um rapaz chamado Marcos Teixeira. O Marcos Teixeira me respondeu falando: olha, semana que vem estou indo para Porto Alegre e encontra lá, nós teremos uma reunião para discutir o primeiro Dia Mundial das Doenças Raras em Porto Alegre. Então, nós estaremos na Câmara Municipal. Eu fui, peguei o ônibus, acho que são 7 horas de viagem até Porto Alegre, e aí eu fui para a Câmara Municipal e tinha 5 pessoas, né? Um deles era de uma associação de pacientes de taxias, o outro era de esclerose lateral amiotrófica, e o Marcos, e mais 2 vereadores. E foi assim que começou o meu movimento em causas em si, né? Sim. Saindo da pesquisa, aquela coisa mais fria, encontrando os pacientes, se fortalecendo para buscar políticas públicas, para garantia de direitos, para
conseguir um melhor tratamento, qualidade de vida. Bom, então foi minha primeira participação no Dia Mundial das Doenças Raras, que é dia 29 de fevereiro. É um dia raro, só acontece em anos bissextos, como esse ano, 2024, tem Verdade. o dia 29 de fevereiro. É um dia raro, né, Fábio? Não é Sim. todo ano que tem, então é proposital, o nosso dia raro. E quando não tem dia 29, a gente comemora no dia 28. Sim. E a partir daí eu tenho me envolvido cada vez mais com as associações de pacientes do terceiro setor. Atuo diretamente com uma delas, chamada Associação dos Familiares, Associação dos Familiares, Amigos e Portadores de Doenças Graves, a AFAG, se localiza em Campinas, mas a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha com diversas associações de pacientes, né? E juntos a gente fica mais fortes, a gente se torna mais fortes, né? Para lutar por políticas públicas. E eu gosto muito dessa parte também. E a partir disso, né? Foi surgindo outras oportunidades. Encontrei o LinkedIn como um canal de comunicação importante, né? Onde eu tenho ali me comunicado com as empresas, com outras pessoas que eu não vou encontrar no Instagram, com Sim. outras pessoas que não estão no TikTok, né? É outra comunidade, né? Outra. Então, foi uma experiência super bacana, tem dado certo, eu sou fã daquela plataforma lá. Muito bom. Foi lá que a gente se conheceu, né, Fábio? Pois é. Muito bom. Você tem. E aí, o desfecho chegamos ou você vai continuar hoje? Então, então vamos falar sobre Não, porque eu doenças vou raras falar. em si, Não, né? eu falo também, porque é só para saber o momento se você vai ainda até 2023, você estava em 2012, daí você chegou no LinkedIn, mas. 2012. mas... Não, 2012 para cá, eu desenvolvi diversos trabalhos, né, nos Dias Mundiais das Doenças Raras, especialmente no Rio de Janeiro, né, a gente criou uma caminhada, em 2016, né, eu estive morando no Rio de Janeiro, Sim. e eu fiz contato com algumas associações lá, e falei, vamos fazer uma caminhada aqui em Copacabana? Vamos fazer esse movimento? E aí, todo mundo topou. Acho que tiveram lá umas, sei lá, acho que 15 pessoas, pouquíssimas. Foi assim, ruim no sentido, a gente não conseguiu engajar pessoas para nossa Sim. causa. Mas é assim que começa, né, Não, Fábio? com Se a certeza. gente não der o primeiro passo, né? Quando você começou aqui o seu primeiro podcast, todo começo Sim, é mais difícil no sentido de engajar pessoas para o seu canal. Então, sim. hoje nós temos no Rio de Janeiro, né, 23 associações, mais, sei lá, são mais de 20 doenças representadas. Já tivemos mais de 200 pessoas na caminhada todos os anos, vamos para a 9ª caminhada, 8ª agora. E então cresceu muito esse projeto e não é só uma caminhada, é uma semana rara, né? Tem simpósios, tem audiências públicas, tem uma feira, tem o varal das camisetas, onde tem camisetas de todas as doenças raras lá. Então é muito bom e me sinto muito útil nessa área, gratificante para mim, né? Que bom, gente. Estou em 2023 em Marília. Sim. Eu passei no concurso agora na Faculdade de Medicina de Marília, então estou no meu primeiro mês de emprego novo aqui. Ó, Tá tudo bacana. realmente assim, novo para mim, né? E eu vou poder contar esse capítulo o ano que vem para você, tá? Mas Com certeza. tenho muitas expectativas de estar aqui, começando uma nova história aqui com doenças raras também, né? Então, é sobre a minha carreira termina aqui em Marília. Muito bom, gente. É muito bacana. Eu vou te falar, faz tempo que eu não ficava tão prestando atenção numa história e num começo de podcast, né? Você tem uma história inspiradora e muito bonita, né? Primeiro, parabéns, né, por tudo que você falou, né? Até tava lembrando, eu falei para você, né, que podcast eu tava pensando, falei, às vezes, né, fica difícil fazer, mas quando a gente tem episódios bons, assim, histórias bonitas como a tua, me dá vontade de fazer até mais. Porque eu sou o primeiro que aprende, né, gente? A gente vai publicar o episódio, né? Muito provavelmente, em especial, já nessa data aí
de Dia das Doenças Raras, mas eu sou o primeiro que tô aprendendo, né? Então já tô aqui, ó, escrevendo, você tava falando, eu não te avisei, né? Mas eu fico o tempo todo escrevendo. Mas eu quero Legal. levar as minhas perguntas, na verdade, para dois lugares distintos, tá? O primeiro aqui que eu quero fazer é o seguinte. Quando você fala e você trouxe toda essa parte da preocupação que você teve, né, desse, como que eu posso dizer, até um acolhimento que você teve com a primeira com a pessoa lá, com a mãe, e depois como você deve ter com os pacientes, enfim, tudo que envolve um pouco na área da saúde. O que que eu quero chegar no ponto, né? Hoje em dia a gente tem muita tecnologia, né? Eu sempre faço às vezes correlações com tecnologia. E a tecnologia vem muitas pessoas falam, pô, mas agora vai ser um robô que vai fazer isso, vai substituir o emprego. Eu tava, inclusive, eu sou engenheiro de carro e corrida, né? Que é uma coisa específica. Eu falei pra um cara, falei, cara, se eu quiser, eu mesmo faço um robô que faz o que eu faço. Porque vocês estão achando que vai. Porque assim, são padrões, são padrões. Se você consegue estabelecer certos tipos de padrões, você vai fazer o que daí? Eu vou ser humano, né? Eu vou fazer a parte humana, que o robô não faz. Eu vou ter a parte analítica, eu vou conseguir entender um pouco do que está acontecendo, vou conseguir interagir com o piloto, vou tomar decisões que o robô não vai tomar por mim. Né? E onde eu estou querendo chegar? A gente vê muito na área da saúde agora, né? Indo para a área da saúde, às vezes seja pública ou talvez muito mais na área pública do que na área privada, né? Porque quando envolve dinheiro, isso tem menos. Mas da parte que a gente vê muita reclamação pô, a gente vai lá no setor de saúde, vai falar com o médico, o enfermeiro, quem que seja, e não tem muito o lado humano, né? É muito uma coisa, às vezes, robotizada, do tipo, você não é bem atendido, às vezes o cara nem olha, depois você chega lá pra ser atendido, o cara nem olha pra você direito, te dá um negócio de tabuleiro, né? A minha mulher também trabalha na área de saúde, ela fala, Fábio, você não pode falar isso. Mas, cara, um médico desse eu mesmo programo, sem problema nenhum. Esse aí que não olha pra mim e me dá uma resposta pronta, é fácil programar. Mas é justamente o que eu te falo, este lado humano que para mim é o principal que você nos deu como exemplo da sua trajetória aqui o tempo todo. Você está preocupada com aquela pessoa, você está preocupado por doenças raras. Como você foi parar em doenças raras dentro da minha leitura do que eu anotei aqui? Porque você achou uma causa bonita e muitas pessoas que não sabiam disso, você falou, pô, eu posso ajudar, né? Você pensando dessa forma, você foi trilhando o seu caminho. Então, o que eu quero chegar? Para quem deseja ir para a área da saúde, seja ela qualquer, como você Sim. vê a importância deste lado de acolhimento dentro de um profissional da área de saúde, né? Como você acha isso fundamental ou como você se desenvolveu ou para as pessoas que desejam ir para a área da saúde, como é que é essa parte do acolhimento? Porque eu imagino que não deve ser fácil, né, Giz? Né? Você falar com uma pessoa, por exemplo, essa notícia talvez você tenha que ter dado para algumas pessoas em algum momento, ou para essa própria mãe neste momento. Eu, sinceramente, se fosse eu na sua pele, eu não sei como eu faria. Então, assim, como que é lidar com isso no dia a dia? Como é fazer isso para uma pessoa que quer e deseja trabalhar na área de saúde? Bom, Fábio, acho que acolhimento, humanização, a sensibilidade, tem pessoas que elas nascem com isso mais em alta, né? Sim, Eu sou uma pessoa que eu sinto que eu tenho isso meu mesmo. Eu chego no ambiente, eu sinto algumas coisas, mas é coisas minhas mesmo. Eu sei se o paciente está bem ou não está de olhar para ele, né? sim. Então, não só o paciente, mas as pessoas ao meu redor. Eu sinto isso e não tem como tirar, porque é meu. E é isso que você falou. E tem pessoas que não têm isso, né? E não tem o certo e errado também, né? Não tem o certo e errado, mas a pessoa que vai trabalhar na área da saúde, é importante que ela tenha essa habilidade afetiva, de comportamento atitudinal, né, de ter atitudes de ouvir, né, de ter uma atitude inclusiva com essa pessoa, baseado na sua história de vida, nas suas crenças, nos seus valores, de respeitá-la, né, nas suas limitações e compreender que essa pessoa ela chegou ali por um problema biológico, às vezes por meio de uma fratura ou um curativo, mas juntamente com ela tem uma pessoa, né? Tem um Sim. nome, tem é, diversas histórias do seu dia a dia. Ela faz parte de um trabalho, de uma universidade, grupos, tem uma crença, de uma religião, não sei.
E você, quando você está aberto para aceitar essa pessoa como ela é, você vai poder ajudá-la de uma forma holística, que nós falamos, né? Biopsicossocial. Muitas vezes o aluno chega no primeiro ano da faculdade, estou falando que eu já sou professora desde 2005, eu Aham. posso falar isso? Ele quer, ele acha que vai naquele filme Grey's Anatomy, né? Que vai Sei, sei. chegar, já vai fazer Tem cirurgia, a né? No série tratar do. Como que é aquele medicina, lá? É o Dr. House série, também. né? Isso, Dr. House, É. exatamente. Então, o aluno do primeiro ano, ele vem já sonhando que ele vai ter aula de anatomia aos 4 anos, que ele vai para o hospital, vai ver cirurgia, a enfermagem só vai, né, fazer os procedimentos. Técnicas, procedimentos, até uma criança faz. Você ensina ela 5 vezes, treina ela 5 vezes, ela vai fazer. Agora, comunicação, observação, isso se aprende fazendo todos os dias. Sim. Umas pessoas já nascem, muitas vezes, né, pela própria família, pela própria sensibilidade de desenvolver, outras podem desenvolver com treinos, né? Então, treinamentos em simulados, né? Aqui na nossa faculdade tem simulado real, né? Realístico, simulado realístico, com atores mesmo. Sim. Tem os simulados por meio de histórias, então a gente trabalha muito problemas, casos, e por meio disso, olhar não só a doença, mas todo o biopsicossocial dessa pessoa. Então, são diversos fatores, né? O biológico, mas também não podemos, nessa pessoa que vai entrar na área da saúde, ter a sensibilidade, entender que a comunicação, a observação, a empatia, a escutativa são instrumentos poderosos na área da saúde. Se a pessoa não tem essas habilidades, eu aconselho ir para uma outra área, enfim, né, Sim. tentar outra área. Já vejo pessoas que já não têm essas habilidades e tentam a profissão, eu vejo que muitas vezes não são muito felizes. Então, eu acredito muito em propósito, Fábio. Sim. Eu vejo um propósito forte na minha vida. E eu acho que as pessoas têm, todas elas precisam ser felizes. Sim. É muito triste a gente ver uma pessoa na área da saúde emburrada, mal-humorada, que maltrata até mesmo o colega de trabalho, o paciente. Isso existe? Existe. Sim. Já vi Então, vários. recomendo que vai para outra área, vai ser feliz, Sim. sabe? Então, essa a realidade. As pessoas têm que estar na área da saúde. Não é uma profissão fácil, né? A gente lida todos os dias com dor. Então, você tem que fazer aquilo com amor, né? Principalmente. Fazendo com amor, com paixão, sorrindo. E tem dias que não serão bons dias. A gente fica triste também pelo paciente. E vamos seguir em frente. A gente vai crescendo nesse processo. Muito bacana, Geisa, você falar, e eu trouxe essa reflexão justamente para que, né, ficou claro para mim que você tem muito desse lado humano, do quanto isso é importante para você, do quanto você gosta de fazer, né? Você falou, inclusive agora de gostar e até mais. Eu lembro que a minha mãe, às vezes ela ficava internada e aí eu ia, tinha uma enfermeira que eu já sabia que ela estava chegando de cedo, porque ela chegava cantando. Ela tratava minha mãe do melhor Legal jeito isso. possível, todo mundo muito bem, conversar com todo mundo. Pô, uma pessoa que irradia felicidade, uma pessoa que tá lá. Então, assim, isso é bacana. E ela tratava mais do que estar feliz, né, de sorrir. Ela escutava, ela entendia, né, o que estava acontecendo, tem um pouco desse acolhimento e do que você falou e eu grifei aqui, que é o ouvir, né? Ouvir. Hoje eu tava, inclusive, eu tava no meu trabalho, aí tinha duas pessoas hoje conversando. É engraçado que você falou isso e sempre eu associo a alguma coisa que aconteceu no meu dia. Tá, os dois pensando, falando assim, não, mas deixa eu falar. E um cortava o outro, quase que eu parei, eu falei, pelo amor de Deus, gente, vamos fazer o seguinte, ó, vou dar 5 minutos para cada um, um fala, depois o outro fica calado, de preferência enquanto isso, depois a gente vai passando. Sabe, regras de debate, porque senão o negócio não fluía, né? E assim, eu falo isso porque hoje todo mundo quer falar, né? Todo mundo quer falar, só que a gente tem dois ouvidos e uma boca, né? E talvez a gente tivesse entender que a gente precisa escutar, a gente precisa tanto escutar para aprender, como para entender o outro, né? Para entender mais do que querer passar o nosso ponto de vista, talvez nos colocar um pouco sobre o ponto de vista da outra pessoa. Agora, Geisa, vamos para o outro lado, né? Quando você estava falando, eu pensei na outra parte que é o seguinte: você falou aí primeiro na primeira doença, né? Que é a fibrose cística, certo? E depois você falou que Fibrosa. você foi descobrir tem mais de 7 mil
tipos de doenças raras. Como a gente fala da pessoa agora portadora da doença rara? Imagino eu que sejam vários tipos e possam até ter várias respostas, mas assim, de uma forma geral para um grupo, como isso afeta no questão do trabalho, na questão de conseguir um emprego, como que é em alguns casos, você falou, por exemplo, do caso do filho lá da mulher, que hoje vai se formar, fisioterapia, né? Você falou, talvez, né? Então, assim, mas como isso pode ou não afetar essa pessoa no mercado de trabalho? Né? Você acha que existe um tipo de preconceito com pessoa que talvez tenha uma doença rara ou não? Como é esse tipo de aceitação e de inclusão dessa pessoa dentro de uma sociedade, mais especificamente dentro de um mercado de trabalho? Então, assim, Fábio, lembrando assim, que tem doenças raras que trazem diversos sintomas, sinais, agravamentos, complicações. Algumas delas, pela progressão da doença mesmo, essa pessoa vai, fica numa cadeira de rodas, é uma pessoa com doença rara que também se torna uma pessoa com deficiência, né? Então, como há uma diversidade de sintomas e gravidade entre essas doenças, então não tem um quadro assim para te falar, olha, a pessoa com doença rara, ela vai ter esse sinal, para você Sim, identificar, nossa, é aquela ali não é, por algumas imagens aqui para você, né? Até tem, mas assim, não está claro para a sociedade. Tem doenças raras que é muito leve, que as pessoas até não têm o diagnóstico, elas vivem normalmente entre nós. Tem pessoas que elas apresentam sinais e sintomas já nos primeiros meses de vida, né? No caso das doenças triadas pelo teste do pezinho, com tratamento, né? Além da fibrose cística, tem fenilcetonúria, tem hipotireoidismo congênito, hiperplasia adrenal congênita e outras. Então, tem essas doenças que é importante o tratamento nos primeiros meses, porque elas trazem consequências irreversíveis, como deficiência intelectual, problemas físicos e surdez, dentre outros problemas. No caso da fibrose cística, complicações pulmonares. Então, isso vai depender muito. Então, assim, uma vez, ano passado, aliás, eu estive no Conecte, um evento da Andréa Greco, lá do LinkedIn, e tinha uma fala lá do Noah, que ele é um homem trans, e fizeram uma pergunta para ele: como o RH pode incluir uma pessoa trans na empresa? Só, nunca você vai fazer algo sem ouvir essas pessoas, principalmente. Primeiro ouvir o que elas precisam, como que elas, quais necessidades que ela tem. E eu falo a mesma coisa para as pessoas com doenças raras. Porque é tão específico para cada pessoa com doença rara, dentro de uma doença rara, tem milhares de subtipos. Então, para você falar assim, vou tratar uma pessoa com doença rara dessa forma. Não sei se tem um manual exatamente para isso, mas tem algumas pessoas que elas têm necessidades diferentes dentro dessas doenças raras, tá bom? tá. Por exemplo, a osteogênese imperfeita, eu sei que muitos desses pacientes utilizam cadeira de roda. Então, eu sei que essa empresa vai precisar pensar na acessibilidade, né, no banheiro acessível, rampas, elevadores, né, no ambiente inclusivo, tecnologias acessíveis, né, tem diversas hoje aqui para acesso à tecnologia. Então, pensar também como treinar a equipe para não excluir essa pessoa, né? Porque realmente existe uma reação a princípio das pessoas, e quando elas reagem a algo estranho, o que elas fazem? Elas excluem, elas falam no corredor, né? Por quê? Porque elas desconhecem. A partir do momento que você abre a roda e te fala, fulano, vamos conhecer mais sobre essa doença? Fala para o pessoal aqui o que, que se trata, o que você precisa, como que a gente pode chamar, né? Então, quando as pessoas abrem em diálogo aberto, né, isso se torna algo mais leve, né? Porque são pessoas como todos nós. Ó, tem minha cachorrinha aqui, desculpa, tá? Imagina, adoro É, cachorro. Inclusive, estou morrendo de saudade do meu. ah, então,
primeira coisa é realmente ouvir essas pessoas. Ixi, acho que vai ser difícil. Ah, não, mas não tô nem Ouvir, escutando ela, pô. Qualquer coisa a gente põe ela pra falar. ouvir essas pessoas para que o RH possa construir uma política de inclusão baseado nas necessidades das pessoas com doenças raras e também as pessoas com deficiência dessa empresa, né? Sim, E então, o que eu vejo, Fábio, as pessoas com doenças raras, elas têm grande dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Às vezes, ela até consegue entrar numa universidade, tá? Mas, às vezes, com as dificuldades que existem ainda, mas quando chega na parte do primeiro emprego, eu tenho diversos casos que eu já fiz algumas entrevistas esses tempos, mesmo para o LinkedIn, eles têm muita dificuldade do primeiro emprego. Talvez a primeira porta de entrada seja o concurso, que tem as vagas, as cotas, né, para pessoa com deficiência. Então, muitos deles conseguem ter o primeiro emprego por meio de um concurso. entendi. Então, existem dificuldades, né, na adaptação das necessidades dessa pessoa, que tem uma rotina de tratamento intenso, né, de idas ao médico. Então, é importante que a empresa tenha esse olhar de flexibilidade, né, para esse paciente, que muitas vezes vai precisar ser liberado para uma consulta, que não é toda semana, é mensalmente. Então, a empresa está disponível a fazer essa flexibilidade, né? E são profissionais excelentes, né? Tem o seu sua universidade, tem certificações que falam inglês. Então, assim, a questão é a dificuldade que a empresa tem de se adaptar à realidade da pessoa. Não a Sim, pessoa com doença rara se adaptar à realidade que não é a dela. Então, eu acho que falta esse olhar realmente inclusivo, de empatia, de senso de comunidade, nas empresas hoje. Por mais que eu vejo que no LinkedIn tem diversos discursos ali de inclusão e diversidade, quando eu vou conversar com os pacientes, não é essa a realidade. A realidade é muito triste, cruel, sabe? Eu tenho um outro exemplo, que é uma doença rara chamada epidermólise bolhosa, onde a pele da pessoa, do paciente, é extremamente frágil, né? Até é comparado à borboleta, né? Que realmente também tem sim. a pele bem frágil. E então essas pessoas têm muitas feridas no braço, às vezes até no rosto, fica visível. E isso traz exclusão social dessas pessoas. Muitas delas já foram demitidas por desconhecimento da empresa. A empresa não quer conhecer, né, Sim. e realmente incluir essas pessoas. E, e é isso, assim, que eu tenho para trazer em relação às doenças raras. Essas doenças são genéticas, né? Esse componente é muito importante, porque quando eu falo de uma pessoa com doença rara, eu não estou falando só sobre ela. Estou falando dos pais, gerações anteriores, de pessoas que faleceram lá no passado, ainda bebê, sem um diagnóstico. E aquilo foi, quando passa duas gerações, vem novamente essa mutação e nasce novamente uma criança com a mesma doença rara. Então, quando a gente Entendi. identifica na família, o primeiro passo, né, é o aconselhamento genético para toda a família, que quiserem, né? Algumas pessoas não aceitam, preferem negar essa parte da vida delas. Mas é muito importante que as pessoas tenham ciência, se ela tem ou não mutação, se ela quer ter um filho ou não, porque isso vai direcionar o planejamento familiar. Isso é uma questão bioética também, por isso a gente Sim. respeita muito a vontade de todos que querem saber, e quem não quiser também, está tudo bem. Acho que é uma questão individual do ser humano, né? Sim, Geisa, muito bacana você trazer isso, a forma como você trouxe, né? E que, de fato, né, a gente sempre vê, e a gente sabe que precisa de mais inclusão em N aspectos, né? E assim, e até vou trazer para agora para finalizar, porque vai dar o nosso horário. Dá tempo ainda da gente finalizar ou precisa acabar exatamente agora? Dá tempo, tá? Tá. O seguinte, porque inclusive amanhã, por exemplo, eu vou participar de uma imersão
que é uma imersão para mulheres. Então eu vou dar uma palestra só para mulheres em motorsport, porque existe uma engenheira na principal categoria do Brasil, que é Stock Car, há 20 anos, né? Então, assim, é um ambiente Uau. extremamente machista. Por mais que todo mundo fale, ah, não é e tal, não sei o que. É, a gente sabe que é. A gente sabe que é, né? Se você, e eu vou além ainda, né? Se você for assim, você falar em pessoas da pele negra, engenheiros, eu não conheço, não. Agora, a maioria seriam os mecânicos. Por quê? Né? Então, assim, não tem muita diversidade. Então, a gente vê discursos, mas como você falou, na prática não é 100%. Né? E eu sempre apoio e estou junto de lutas que fazem, né, algo para que as coisas mudem. Né? E o que você falou, e vai ser a nossa finalização aqui, eu vou lembrar de um outro episódio que teve na semana da neurodivergência do ano passado. Um dia eu vou lembrar de você, tá? Porque eu sempre vou lembrando de quem já foi. Inclusive, você falou esse no, eu já convidei esse cara para vir participar aqui, ele não aceitou. Ah, Mas, legal. mas não sei, isso não aceitou. Mas eu teve uma semana da neurodivergência e o convidado falou exatamente isso. Ele falou, cara, quando eu não sabia o que eu era, para mim a única resposta era retardado na época. Porque era a única coisa que tinha para alguém que era diferente. Aí no fim das contas ele se descobriu que ele era um cara, na verdade, superdotado em matemática. Olha para você ver que loucura. Mas como ele era uma pessoa totalmente diferente dos outros, a única resposta para aquilo na época era retardado, né? E hoje em dia estão se dando nome às coisas. Mas no fundo, tudo isso vem de uma coisa que para mim é a única coisa que soluciona o mundo, né? Ou às vezes a gente fala, pô, o que você faz pro Brasil? Melhora a saúde? Eu falo, cara, invista em educação, porque você vai automaticamente melhorando tudo. Mas o que eu tô querendo dizer? Que é o conhecimento. Né? Eu mesmo, antes de abrir o episódio, eu te falei, eu não conheço nada sobre doenças raras. Né? E eu, em tese, não sou uma pessoa fora do mundo, né? Mas o que eu tô querendo te perguntar? Justamente porque a gente primeiro falou do lado humano da saúde, sumarizando. Você contou toda a sua história, né? A importância e como você descobriu e como é importante a questão da doença rara. E aí a gente foi para a área de saúde falar do lado humano. Depois você falou agora um pouco como é o contexto de uma pessoa para viver, né? Para ela continuar a vida, para talvez ter um trabalho, nem sempre vai ser possível. Quando é possível, dependendo da doença, pode ser que a pessoa não seja inclusa, então a gente tem um problema de inclusão, mas talvez a gente consiga melhorar isso disseminando conhecimento, que com certeza é um trabalho que você já faz, inclusive utilizando o LinkedIn. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, Geisa, aonde a pessoa pode buscar conhecimento para entender um pouco mais sobre doenças raras, onde estão as comunidades, né, além do seu trabalho que você já faz, como uma pessoa pode ser, às vezes, se diagnosticar com doença rara, né? Eu não sei se ela já vai nascer só com o exame do pezinho, mas você falou com tantas possibilidades que eu imagino que seja algumas que talvez ela, pô, será que eu não tenho? Como é que será que eu posso ir atrás de entender se eu não tenho uma doença rara? Então eu queria finalizar esse nosso episódio justamente te perguntando aonde a gente pode aprender mais sobre doenças raras e também talvez procurar um diagnóstico se a gente pode desconfiar de alguns sintomas, algo do tipo. Perfeito. Bom, a jornada do paciente nas doenças raras, né, não é tão simples, né, como uma doença comum, justamente pelo conhecimento. Então, aqueles pacientes com história de, já fui no ortopedista, já fui no neurologista, já fui no clínico, já fui no fisiatra, já fui no endocrinologista, ele já viajou para outro país, já foi para São Paulo. Geralmente são histórias assim, e não conseguiu nada, né? Tomou todos os medicamentos já imagináveis. Então, você já observa aqui uma trajetória de diversos erros médicos, diversos diagnósticos errados, medicamentos desnecessários. Então, imagina o custo, né, que desnecessário que já foi gasto, né, às vezes pela própria pessoa, às vezes pelo próprio SUS. Então, essa história, quando vem com essa história, eu falei, opa, já procurou um geneticista? Não. Geneticista? O que é geneticista? É um médico, né, que vai olhar para o seu DNA, né? É a parte da célula que tem muita informação ali sobre você. E pode ser que é ali que esteja a resposta. Então, um geneticista é um profissional que nós não temos a cultura de buscar. Primeiro, porque o acesso a ele no SUS é muito difícil. Segundo, que hoje nós temos aí em torno de, vou chutar aqui, mas, enfim, em torno de 300 a 400 geneticistas no
país é pouco em relação a essa imensidão de pessoas, né? Sim. A gente precisa de muito mais. Terceiro é que os profissionais não caminham, ficam ali, não conseguem resolver, mas também não caminha para um geneticista. Então, isso é muito ruim. E muitas vezes um profissional tão qualificado, né, especialista, assim, ele não está em pequenos centros, né? Aqui em Marília não tem geneticista. Então, aqui é uma cidade grande, assim, grande Sim. no sentido, é uma cidade do interior que tem aí 350 mil habitantes, eu acho que estou chutando, mas Tá grande, deve tá ser grande. mais que não tem um geneticista. Então, imagina, Marília, 350 mil habitantes, pensando que numa população, 6 a 8% de uma população tem doença rara, vamos supor aí É. tem umas 30 mil pessoas com doenças raras, é isso? Onde que estão essas pessoas? Elas já nasceram, muitas morreram, muitos estão sem diagnósticos, outras se mudaram já para a capital, outras estão aqui, né, numa cama, porque já estão em sequelas, outros estão em transplante, enfim, dá para falar muitas coisas. E isso tudo é custo, né, financeiro e emocional também. Então, para falar sobre esse assunto, né, ainda nós temos muito a caminhar, mas primeira coisa é quando essa história, já fui em vários médicos e não estou conseguindo um diagnóstico, as pessoas terem a cultura de buscar sim um geneticista, Sim. né? Pelo SUS hoje, como que eu faço? No posto de saúde é o primeiro caminho, a porta de entrada ao SUS é a unidade básica de saúde. Sim. Né? Então, se você desconfia que o seu filho, né, seu parente tem alguma coisa que genética, né? As pessoas elas têm um instinto interessante, viu? Acho que quando elas vêm contando a história, elas contam história de crianças que morreram no passado, elas questionam a gente e quando vem com essas histórias é incrível, assim, sabe, Fábio? Então elas Aham. têm um instinto, elas não sabem ou encontrar resposta. Então, assim, a unidade básica de saúde, o médico, ele pode sim encaminhar esse paciente para um serviço de referência em doenças raras, né, para uma primeira análise, um geneticista. No país hoje, nós temos 30 serviços de referência em doenças raras. No estado de São Paulo, nós temos no ABC, temos em Ribeirão Preto, em Campinas, e deve ter mais um lugar que eu não estou lembrando. 4 serviços, mas não dá conta. Né? Eu conheço diversos pacientes aqui de Marília, eu falo a minha realidade, que não conseguem acesso a esse serviço porque a fila é gigantesca. Mais de um Imagino. ano para conseguir uma vaga. Então, ainda estamos muito longe do que nós já conquistamos. Mas Né? é um caminho, né? Às vezes, pô, demora. Uma vez eu lembro de um amigo meu que ele precisava no médico, falou, demora. Eu falei, cara, tudo bem, mas uma hora chega. Melhor do que você não entrar na fila, né? Tem que tentar. É verdade, Fábio. Então, a porta de entrada é a rede básica de saúde, que vai encaminhar esse paciente para um serviço de referência em doenças raras, a um geneticista, e a partir dali ele vai fazer uma investigação, né? Muitas vezes esses exames demoram um pouquinho para sair o resultado, mas já é um caminho, com Sim. certeza. Como você falou, a triagem neonatal no SUS, ela tria somente 6 doenças, né? O mundo das doenças raras são mais de 7 mil tipos, então ela resolve um pouco, né? Mas as pessoas que não têm essas doenças que estão na triagem neonatal, o que elas fazem, né? Então, é de fato procurar outros caminhos mesmo de ter acesso a um serviço de referência, a um geneticista mesmo. Muito bom, muito bacana você falar e trazer, porque eu, como te disse, não sabia, né? E é importante a gente disseminar esse conhecimento, né, Geis? As pessoas precisam saber e entender essas coisas justamente para poder tratar, né? Para poder seguir um caminho, ter uma resposta. Eu mesmo, você falando assim, eu já passei, eu tenho umas alergias na minha mão, que, meu, já tratei Cristo, quanto é que seja, nunca resolveu. E ela é ela vem e volta, vem e volta, vem e volta, vem e volta. Às vezes, pô, sei lá, né? Pode ser pessoas tendo também coisas parecidas, às vezes pode ser grave, não sei. A gente realmente tem que investigar e tem que procurar e usar o que tem, né? Assim, eu sei que né, é difícil o sistema público de saúde para muitas coisas, mas é o que tem e a gente precisa usar, às vezes, né? E tem que tentar, não pode desanimar e é um caminho muito E ainda bacana. bem
Ainda bem que nós temos o SUS, né, Sim, Fábio, sem porque dúvida. tem países onde uma consulta é caríssima, uma cirurgia é um absurdo de caro, e a gente tem acesso, como você falou, às vezes demora um pouquinho, Sim, né, mas é possível, é sim. exatamente isso. Muito bacana. Muito obrigado, Geisa, pelo esse episódio incrível e aprender sobre uma coisa tão importante que já está decidido, né? Isso aqui está indo para o ar justamente nesta semana, né, especial do dia 29/2 de doenças raras, justamente para que a gente consiga, né, divulgar algo tão importante, correlacionar com a data. E olha, eu fiquei muito feliz de tudo que você nos disse. Parabéns pela sua trajetória. Eu tenho certeza que minimamente vai inspirar todos os ouvintes aqui, além de poder aprender que existem as doenças raras, que existe, a gente consegue, né, descobrir indo atrás de um geneticista, tem, né, possibilidades mesmo, né, no SUS para que a gente consiga, né, ter o acesso a isso, mesmo que demore ou em outros meios, mas que a gente tem que estar atento que essas doenças existem, né, e que a gente pode tratá-las e dar, independente da dificuldade que seja, né, porque são vários tipos, e da intensidade que seja, uma vida digna, né, e uma qualidade de vida a melhor que seja possível para quem tenha qualquer diagnóstico, seja ele raro, qualquer tipo de doença na vida, isso é super importante. Então, parabéns pelo seu trabalho, né? Espero também, é a primeira vez que a gente fala sobre a área de saúde aqui, espero que tenha mais Legal. episódios sobre esse aqui, que eu preciso aprender mais também. Muito obrigado pela sua participação, Geisa, foi um prazer aí falar com você. Eu que agradeço, Fábio. Muito sucesso no seu canal, que venha mais e mais profissionais da área da saúde aqui, né, trazendo novas perspectivas. E eu fico muito feliz de colaborar nesse mês raro de fevereiro, né, no Dia Mundial das Doenças Raras aí, que é dia 29. Muito obrigada, um abraço. Obrigado, Geisa. Obrigado a todos vocês que participaram aqui e estão aqui nos ouvindo. Não se esqueçam que semana que vem tem mais. E olha, e se inscrevam no canal e avaliem a gente na plataforma que você está assistindo para que a gente possa crescer como podcast de educação. Muito obrigado e até semana que vem.